A Bíblia explica, com o pastor Carlos Glauberto e Enoque Salustriano. Olá, amados e queridos irmãos, graça e paz da parte do poderoso Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos iniciando mais um programa, A Bíblia Explica. Hoje nós estamos com o tema batismo nas águas. Nosso tema é bem propício. E ao meu lado está o pastor Carlos Glauberto e ali no som e vídeo está nosso amigo e irmão Gleiton. Pastor, a paz do Senhor Jesus Cristo, pastor Carlos. A paz do Senhor Jesus, pastor Enoque, mais uma vez. Quero agradecer por esse convite, estamos aqui falando deste assunto. Bastante interessante, pastor. Vai dar o que falar, hein? Batismo nas águas. Eu estou entusiasmado. E meus amados ouvintes, internautas, a paz do Senhor Jesus, que Deus em Cristo continue abençoando e lhe dando um entendimento para compreender as Escrituras. Muito obrigado por estar nos ouvindo e vamos seguindo com o estudo que vai ser bastante dinâmico e aproveitativo para cada um de nós. Eu peço aos senhores que compartilhem esse vídeo com outras pessoas, né? Se você gostar, claro, né? E também se inscreva no nosso canal, tá bom? Nos ajude aí a propagar a palavra de Deus, tá bom? A nossa intenção não é ganhar dinheiro, né? Nada disso. A nossa intenção é propagar o evangelho, tá bom? E Amém. abrir a mente das pessoas. Bom, pastor Carlos, Sim, falando pastor. sobre batismo, a gente não tem como fugir do início, que é a nossa responsabilidade, né? Sim, a verdade. responsabilidade de todo ser humano, que é crer em Jesus Cristo, crer no Evangelho de Jesus Cristo e ser batizado. Então nós vamos começar já lendo a palavra, né, pastor? E justamente, Amém. Marcos 16, Marcos 16. verso de número 16, que diz assim: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado, pastor. A Bíblia já logo Já passa a responsabilidade para a passa a gente, responsabilidade para cada um de nós. né? Tem que crer, precisa crer, se esforçar para crer em Jesus Cristo, nosso Senhor. O sacrifício salvífico na cruz do Calvário, ele precisa estar implantado dentro de nós. Creu, pede-se o batismo. Por que o batismo? Porque o batismo é o sepultamento, né? Sepultamento do ser humano ali nas águas batismal, não é verdade? E para que você ressurge dali das águas uma nova criatura em Cristo Jesus, o nosso Senhor. É isso, pastor Carlos? Isso, justamente, pastor. E o Senhor também nos dando a orientação aos discípulos. Tem um texto bastante intrigante, pastor, que nós vamos degustar ele agora. Mateus 28, verso de número 19. Falando de batismo. Este versículo é complexo. Amém. Vamos ler. Mateus 28, verso de número 19. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Esse versículo, pastor, é interessante, pois, como nós estamos falando de batismo, nós somos a Assembleia de Deus Ministério Unicista, cremos em um só Deus, um só Senhor, Sim. e também num só batismo. É o que a Bíblia fala, né? É o que a Bíblia nos explica, nos traz a revelação ao homem, a existência de um só Deus e um só Senhor, o nosso amado Jesus Cristo. Como também o batismo, pastor. Sim. Que aqui muitos interpretam este versículo como 3 pessoas. É. Mas a Bíblia diz em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. No singular, pastor. Não está no plural. Isso Você precisa, caro irmão internauta, você que está nos assistindo, é preciso se atentar aos detalhes da Bíblia, porque a Bíblia consiste em detalhes também. Então, portanto, fazeis discípulos, batizando-as em nome, singular, do Pai, e do Filho, singular, e do Espírito Santo, singular. Então, não tem plural. Em nomes, não está em nomes, está em nome. Então nós temos que batizar no nome de alguém.
Mas quem é esse alguém? Então nós vamos descobrir aqui. Será que a Bíblia fala, pastor? A Bíblia fala, não fala? Fala, tem que falar. A Bíblia né? explica. A gente não precisa inventar nada. A Bíblia explica. Então vamos lá, pastor. Vamos ler. Aonde? O Evangelho de Jesus segundo escreveu João, pastor. Capítulo de número 17, verso de número 6. Olha que interessante. Manifestei o teu nome aos homens, que do mundo me deste, eram teus e tu me deste e guardaram a tua palavra. Veja bem, Jesus orando pelos seus discípulos, ele orando ao Pai, ele como filho, ok? Orava ao Pai, claro que sim, ele é o verbo encarnado, ele é a palavra, e Deus fez da palavra um corpo, para ser o cordeiro, para morrer por nós, ok? Mas a Bíblia diz que esse Jesus, ele orava, ele tinha a dupla natureza, a natureza divina e a natureza humana. Justamente. E agora ele ora na natureza humana ao Pai. E ele fala, né? Isso aí, pastor. Repete, por favor, Justamente. Verso de número 6, do capítulo 17 de João. Manifestei o teu nome aos homens do mundo que me deste. Ele manifestou. Ele fez o conhecido, né, pastor? Então o nome de Deus é qual? Jesus. Não é Jeová, não é Jeová Jireh, não é Jeová Rafá, não é. O nome do Senhor Jesus o nome de nosso Deus é Jesus Cristo. Jesus, nosso Senhor. Esse é o nome. Então, o Cristo, ele veio manifestar o nome de Deus. E os discípulos ouvindo isso foi só captando. Opa! Só captando. Então, o nome do Pai é o mesmo nome do Filho? Claro que sim! É verdade. Claro que sim! Olha o versículo 26. Isso aí. E eu lhe fiz conhecer o teu nome, e lhe o farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado esteja neles, e eu neles esteja. Amém! A glória. Aleluia! Não deixa ninguém confundido, pastor. Não tem como Nosso confundir. Deus, ele é perfeito. Né? Então, é o nome. Então, ide, fazei discípulos, batizando em nome do Pai. Qual o nome do Pai? Acabamos de ler agora. O nome do Pai é Jesus. Qual o nome do Filho? Jesus. Tá? E o Espírito Santo? É o próprio Jesus. Porque não há um corpo sem Espírito. Verdade. Não há um corpo sem Espírito. Um corpo vivo sem Espírito. Não. Né? E Jesus está vivo. Então, o Espírito está nele, ele está com ele para todo sempre. Aleluia. Amém. Vamos ler mais, pastor? Vamos. A Bíblia tem versículos maravilhosos para a nossa meditação e para o nosso entendimento. Olha só, pastor, interessante que os discípulos ouvem essas palavras lindas e eles ficam assim, admirados e precisando entender melhor. Mas eles entendem melhor. Lucas, capítulo 24, verso 45. 45, 46 e 47. Vamos ler, pastor? Amém. Olha só que lindo, irmãos. Então abriu-lhes o entendimento. Abriu o entendimento. Para compreenderem as Escrituras. Que coisa linda, pastor. E disse-lhes, assim está escrito, assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Pastor, só há remissão de pecados através do nome de Jesus. Do nome. Amém? E quando a gente submerge o candidato, né, a batismo nas águas, nós usamos o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia! E ele recebe o nome do Senhor ali. Não há outra fórmula batismal. Então Jesus, ele foi categórico: batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Qual o nome do Pai? Jesus. E o nome do Filho? Jesus. E o Espírito Santo? É Jesus. Aleluia. E o que diz o apóstolo João, pastor, na sua primeira carta, capítulo 5, verso 7?
porque 3 são que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes 3 são um. São um. Eu gostaria de chamar a atenção, porque às vezes o teólogo, né, que está nos ouvindo vai dizer: esse versículo nem existe mais, porque atrapalhava os trinitários. Esse versículo atrapalhava os trinitarianos. Tá? E aí, é bem claro, está bem claro na palavra. São 3 que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E esses 3 são um. Não é que concordam em um, não. É Porque verdade. são 3 separados e eles têm o mesmo querer, são coexistentes. Não tem nada disso a palavra. A Bíblia não explica nada disso. São 3 que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E esses 3 são um. Aleluia. Não tem divisão. Não tem divisão. Então, é bom nós atentarmos para isso, queridos. Os detalhes que a Bíblia nos explica. Ok? Então, lá no céu, nós chegando lá no céu, nós vamos ver um trono. Um trono. E nesse trono está sentado o Senhor Jesus Cristo. E Ele é Pai, Ele é Filho, e Ele contém também todo o poder, que é o próprio Espírito Santo. Aleluia. Amém? Glória a Jesus. Tem gente que pensa que o Espírito Santo é uma pombinha batendo asa em cima do trono. Não, não é isso não. Espírito Santo é poder. É poder. Né? Colossenses capítulo 2, versículo 9. Né? O que diz lá? Que em Cristo habita corporalmente, toda a plenitude da divindade. Então, Aleluia. Tudo que é divino, tudo que é poder, está em Cristo Jesus, sentado naquele trono. Amém? Aleluia. Glória a Graças Deus. Vamos ler mais, pastor? Vamos, pastor. Para ajudar os internautas, né, Aleluia. irmãos? Efésios capítulo 4, verso de número 5 diz: um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só, Aleluia. pastor. Um só. E os discípulos entenderam, né, meu pastor? Entenderam, compreenderam, como lemos Lucas 24, e abriu-lhes um entendimento que quando Pedro, na sua primeira pregação, Sim. pregando para aquela multidão de pessoas, inspirado pelo Espírito Santo, No dia de Pentecostes? no dia de Pentecostes, Isso aí. capítulo 2. Vamos ler, pastor? Sim, Vamos Atos lá. capítulo 2, versículo 37 e 38. Aleluia. E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos. Não era só Pedro, pastor. Os demais apóstolos estavam todo Estava mundo. lá, inclusive Mateus que escreveu lá. Inclusive, justamente. Mateus 28, 19. Que faremos, homens e irmãos? E disse-lhe Pedro: arrependei-vos cada um de vós e seja batizado em nome de Jesus Cristo, em remissão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Amém? Quer o dom do Espírito Santo? Tem que ser batizado no nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. É uma verdade. E não há outro batismo. Não, não há. Não há outro batismo. Né? A igreja primitiva sempre batizou em nome do Senhor Jesus Cristo. Alguém pode querer contestar, espernear, falar, chamar nós de herege. Fica à vontade. Mas a palavra está bem clara. O batismo começou em nome do Senhor Jesus Cristo e permanece até hoje em nome do Senhor Jesus Cristo. E alguém diz: mas vocês só falam Atos 2,38. Mas tem Atos capítulo de número 8. Verdade. É? E engraçado, pastor, que somos interpelados nessa pergunta. Né? Só tem Atos 2,38 que vocês citam? E há algum outro batismo, outra forma que a Bíblia nos relata, pastor? Nos 3? Não. Não há batismo nos títulos. Não há. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não há dentro da palavra. Agora, somos interpelados neste assunto. Vocês só citam Atos 2,38. Mas vamos lá. Vamos ler. Vamos ler. Atos capítulo 8. Aleluia. É isso, pastor? Isso, está recheado disso. Vamos lá. Atos 8, verso de número 12, diz assim: mas como cresce em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam tanto homens como mulheres. Isso. Versículo de número 12. Mesmo Atos 8, agora verso de número 36 e 38.
E indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água. E disse-lhe o eunuco: eis aqui água, quem pede que eu seja batizado? E disse Filipe: é lícito, se crer de todo o teu coração. E respondendo ele, disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro, e desceram ambos as águas, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. E quando saíram da água, o Espírito Santo do Senhor arrebatou a Filipe, e não ouviu mais o eunuco, e jubiloso continuou o seu caminho. Que coisa linda, pastor. Pastor, por favor, leia o versículo 16 para nós. 16 do capítulo 8? Capítulo 8. Vamos ler. Diz aqui a palavra: porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Está falando da igreja em Samaria. O diácono Filipe desce para Samaria, encontra ali os irmãos que creram em Filipe, né, e aceitaram a doutrina, deixaram o paganismo, deixaram a idolatria, e eles então são interpelados pelo diácono Filipe sobre receber o Espírito Santo. Bom, para impor as mãos e receber o Espírito Santo, teria que ser os apóstolos. Né? Aleluia, verdade. Teria que ser os apóstolos. Então, os apóstolos vieram até Samaria, né? E aquelas pessoas já eram batizados em nome do Senhor Jesus Cristo, conforme nós lemos agora no versículo 16. Mas agora, impondo as mãos sobre eles, os apóstolos, receberam também o Espírito Santo. Aleluia. Amém? Aleluia. Verso 17, meu pastor. 17 diz como, pastor? Então lhe impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Pronto. Então fechou, tudo certinho. Você confere na Bíblia. Se sua igreja não está cumprindo essa parte da palavra, você precisa questionar o seu pastor. Você precisa questionar, porque isso aqui é um elemento básico. É o beabá do cristão. Tudo se inicia com o batismo, mas tem que ser da forma correta. Justamente. Não pode ser de qualquer maneira. E não pode ser porque, meu pastor me explicou assim. Mas o que a Bíblia está explicando? Nós estamos trazendo para você a verdadeira palavra de Deus. Apóstolo Paulo, ele foi batizado invocando o nome do Senhor. Você sabia? Os pastores nunca falaram isso para você, querido internauta? Atos, capítulo de número 22, versículo de número 16. Olha o que Ananias fala para ele, pastor Carlos. Vamos estar lendo agora, pastor. 22, verso de número 16. Diz assim a palavra: e agora, por que te detens? Levanta-te e batiza-te, lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor. Que coisa linda! Aleluia. Esse foi o batismo do apóstolo Paulo. Sabe? Aleluia. Que os pastores pegam na Bíblia e falam: esse aqui é o apóstolo. Tá. Amém! Ele é o apóstolo máximo da literatura bíblica. Sim, abaixo de Jesus, ele é o maior. Mas ele foi batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. E você? Foi batizado em nome de quem? Nos títulos Pai, Filho e Espírito Santo? Tá certo? A Bíblia está dizendo que tem que ser no nome do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, amados irmãos, nós estamos aqui hoje explicando a você que desde o tempo primórdios, desde os tempos primórdios, a igreja de Cristo sempre batizou em nome do Senhor Jesus Cristo. Ok? Uma só fé, um só Senhor, um só batismo. Um só batismo, mas tem que ser certo. É um só batismo, mas correto. Pastor, mas eu fui... Você pode me perguntar, pastor, mas eu já fui batizado nos títulos Pai, Filho e Espírito Santo. Eu preciso... Se eu quiser ser batizado no nome do Senhor Jesus Cristo, eu posso batizar outra vez? Você pode sim, porque você
não foi batizado no nome do Senhor Jesus Cristo. E a Bíblia nos traz, em Atos capítulo 19, quando os discípulos de Apolo, muitos falam que eram discípulos de João, mas não eram discípulos de João. Eles criam a mesma doutrina de João Batista, mas eles eram apóstolos, eles eram discípulos de Apolo. Olha só que coisa linda. Versículo 1 em diante. Né? Nós vamos ler, pastor Carlos? Calma aqui, pastor, já está engatilhado. Amém. E sucedeu o quê? Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, e disse-lhes: recebeste vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. E perguntou-lhes então: em que sois batizados então? E eles disseram: no batismo de João. Mas disse Paulo: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. Versículo número 5, pastor. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu quero falar uma coisa que está acontecendo demais nos debates, que quando se fala, né, os irmãos unicistas falam que o batismo tem que ser em nome de Jesus, os teólogos de plantão, né, os PhDs, eles inventaram um negócio agora. Não, mas tá certo, é na autoridade do nome do Senhor. Não, isso é mentira. Isso não é verdade. Não foi na autoridade do nome de Jesus, foi em nome de Jesus, ok? Foi em nome de Jesus os batismos que constam na Bíblia. Nenhum foi batizados em títulos Pai, Filho e Espírito Santo, mas todos eles em nome do Senhor Jesus Cristo. Não é somente na autoridade, não. Foi no nome do Senhor Jesus Cristo. Então, por favor, queridos, né, não queira agredir a nossa inteligência. Não faça isso. Nós estamos com a Santa Bíblia na mão. E entendemos que está escrito que foi em nome do Senhor Jesus Cristo. Todos os versículos que tratam de batismo, né, inclusive do apóstolo Paulo. Foi invocado o nome do Senhor. Então, eu quero aqui estar esclarecendo esse ponto para os nossos queridos irmãos internautas, né, que estão nos acompanhando. Em nome do Senhor. Verifique lá na Bíblia, irmãos, né, o que a palavra de Deus traz como veracidade bíblica. Amém? Aleluia. Pastor Carlos. Senhor, professor. Eu acho que está cumprida a missão, né? Está cumprida. E se folhearmos, tem mais, né, pastor? Tem mais. Tem mais um versículozinho? Tem, Atos capítulo 10. Então vamos Cornélio. ler. Casa de Cornélio. Casa de Cornélio. Tem vários. Olha, Cornélio, se fosse hoje, ele seria católico. Ele seria da religião católica. E todo mundo sabe que o catolicismo batiza as criancinhas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É nos títulos Pai, Filho e Espírito Santo. Ok? Aí você cresce, fica velho, aí você aceita Jesus numa igreja. E aí batiza de novo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora por imersão. Que diferença fez? Não fez diferença nenhuma. Se você for por Espiritismo, também lá você passa pelo batismo, pelo processo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você for para Macumba, se você for para a crença do Afro, você também vai ser batizado lá nos títulos Pai, Filho e Espírito Santo. Jamais no nome do Senhor Jesus Cristo. Mas a igreja do Senhor, a verdadeira igreja do Senhor Jesus Cristo, batiza em nome de Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Aleluia. Amém? Então vamos ler, irmãos, o que aconteceu na casa de Cornélio. Atos capítulo 10. Não é isso, pastor? Isso. Amém? Para não prolongarmos muito, irmão, versículo de número 48. E mandou que fossem batizados em nome do Senhor. E então rogaram-lhes que ficasse com eles por alguns dias. Então foram batizados, pastor, no nome do Senhor Jesus Cristo, como orientado, como feito pelos irmãos apóstolos daquele dia, nesse caso, o nosso irmão Pedro.
apóstolo da igreja. Isso. Amém? Então, queridos, que Deus em Cristo vos abençoe, em nome do Senhor Jesus. Que nós possamos estarmos cumprindo aquilo que Deus propôs para nós, que é esclarecer as suas dúvidas através da Bíblia Sagrada. Pastor Carlos, sim, meu as pastor. suas considerações finais, por favor, Sim, meu amado? pastor, sim, será um prazer. Lembrando, irmão, que o versículo, tema-chave do nosso ensino neste dia, foi Marcos 16. Quem crer e for batizado será salvo. Então, irmão, o batismo tem que crer. E para frisarmos, para fecharmos, em Colossenses capítulo 3, verso 17 diz: e quanto fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graça a Deus Pai. Amém. Então, é através do nome, irmão. Não se vê expulsar um demônio, pastor, nos títulos. Não, ninguém faz isso. Como é que faz? É no nome de Jesus. Uma doença. Não há. É em nome do Senhor Jesus. E o batismo não é diferente. O Senhor ensinou os discípulos, mostrou aos discípulos, os discípulos assim o fizeram, e a igreja hoje, a qual o Ministério Unicista, a Assembleia do Ministério Unicista, ao qual nós fazemos parte, também nós batizamos em nome do Senhor Jesus Cristo, dando a Ele graça por tudo. Meus amados internautas, que Deus em Cristo Jesus continue abençoando a sua vida e lhe dando entendimento para compreender as Escrituras. Fica com Deus. Pastor Enoque, muito obrigado por esse convite mais uma vez. Estamos sempre a posto para estar aqui. Amém. Deus abençoe. Deus abençoe você, querido internauta. Tá bom? E se inscreva no nosso canal, tá bom? A nossa intenção não é ganhar dinheiro, não é nada disso. A nossa intenção é que esse canal sirva para centenas, milhares de pessoas para esclarecimento bíblico, tá bom? E se você tiver alguma dúvida, escreva para nós, tá bom? Nós temos um WhatsApp aqui, tá bom? Que é o 27 99641 6770. Entra lá, né? Eu quero falar sobre X questão. Fala lá. A gente vai se esforçar e vamos atender vocês. Tá bom, queridos? Olha, que Deus em Cristo vos abençoe grandemente, irmãos. Em nome de Jesus, tá bom? Um forte abraço. Quero agradecer a Deus pela vida do nosso irmão Gleito, que está lá do outro lado, tá logo ali, do outro lado, tá? Nos ajudando com áudio e o vídeo, tá bom? Daqui a pouco tá aí em cima, aí, tá no YouTube aí, você participa conosco, tá bom? Deus abençoe, um beijo no seu coração, em nome de Jesus. Eu quero mandar um abraço para o nosso querido pastor, aleluia, Tony Souza, tá? Do canal O Minuto da Universidade. Deus te abençoe, meu querido, e o canal Tony Souza também. Deus abençoe, estamos juntos aí, tá, meu amado? Paz do Senhor Jesus.